E aí, pessoal, tudo bem? Entre a gravação agora e são os exercícios, você iniciou, então eu perdi tudo que eu tinha escrito, mas a gente vai resolver mesmo assim. Tá. Primeiro exercício, ele falava que a gente tinha um tanque tinha V litros de água salgada, né? A gente tinha suposto que existia uma solução salina com concentração de C gramas por litro e ela era adicionada a uma taxa de R litros por minuto. Tinha um mixer lá, e ele mantinha o sal essencialmente uniforme, né, uniformemente distribuído no tanque. Um cano, ele deixava a solução, fazia a solução sair do tanque a uma mesma taxa R em litros por minuto. A ideia era escrever a solução a equação diferencial, né? A equação diferencial para a quantidade e não para a concentração de sal no tanque, usando a notação de x de t para o número de gramas de sal no tanque no tempo t. Checar as unidades das duas equações, da equação, e escrever essa equação na forma padrão. Então, vamos lá. A concentração de sal na a concentração de sal em qualquer dado tempo t, vai ser o quê? Vai ser a quantidade de sal, concentração, vai ser a quantidade de sal que estava lá, dividido pelo volume, né? Isso aqui é gramas por litro. Então, para um pequeno tempo ΔT, né? Pequeno tempo ΔT, a gente vai perder quanto que a gente perde? R x de t vezes ΔT sobre V. Tá? Que é a taxa que a gente perde, né? pelo cano de saída. E a gente ganha R C vezes ΔT. Tá? Gramas minuto. Pelo tubo de Ampere. Isso vai dar uma equação diferencial do tipo x' de t igual RC menos Rx de t dividido por V. Tá? O que a gente ganha e o que a gente perde. Tá? Se a gente checar as unidades associadas dos dois lados, a gente vai ter grama por minuto em ambos os lados. Na nossa forma padrão, né, linear, a gente vai ter x' mais R sobre V vezes x igual a RC. Tá? Segunda parte do problema. Era assumir que C e R eram constantes, supor R igual a 2 litros por minuto, V como volume do tanque igual a 1 litro e resolver essa equação usando a condição que x de 0 é 0. Não tinha sal no instante t igual a 0. Qual que é a quantidade limite de sal no tanque? Ver se ele faz algum sentido lógico, né? E a gente vai encontrar quando que o tanque chega na metade do caminho. Então, sob essas condições, a equação simplificada vai ser x' mais R sobre V. R é 2V é 1, então mais 2 vezes x igual RC. Então, 2C. Tá? A gente vai resolver isso por separação de variáveis. Tá? Então, se a gente resolver isso por separações de variáveis, a gente vai obter que x eu vou tomar esse C como Czinho. Tá? Então, por separação de variáveis, eu vou ter que x é igual a
2 vezes Czão. Vai ser Czão vezes E elevado a menos 2t mais Czinho. Tá? E aqui Czão é uma constante qualquer. Para um dado valor inicial, x de 0, a gente sabe que x de 0 é igual a 0. Tá? Portanto, isso é verdade se c vezes e elevado a 0 mais czinho a 0. Portanto, czão é igual a menos czinho. Tá? Então, essa solução que vai satisfazer a nossa dada condição inicial. E a solução vai ser, portanto, x de t igual menos czinho e elevado a menos 2t mais czinho. E o que é isso? Czinho vezes 1 menos e elevado a menos 2t. Ok? A quantidade limite de sal vai ser Czinho igual a Czinho vezes 1, que é Czinho vezes V gramas. Né? Portanto, E elevado a menos 2t tende a zero quando t ele vai para o infinito. É isso que a gente quer saber, o limite. Toma t igual a infinito, t indo para infinito. T indo para infinito, a exponencial vai para zero. Exponencial indo para zero só sobe a c vezes 1. Acabou. Isso é o que a gente deveria esperar, né? Tomando a concentração do tanque, né? Aproximadamente é igual ao fluxo de entrada, né? Se ele entrar infinitamente, a gente vai ter isso. O tanque ele vai conter metade dessa quantidade limite de sal quando esse C, esse cara aqui foi igual a C sobre 2, né? Isso é quando o tempo t vai ser igual a ln de 2 sobre 2. Tá? Nossa terceira questão era supor que a gente tem um segundo tanque. Então, a saída desse primeiro tanque vai cair em outro tanque de volume 1. E no tempo t igual a 1, a água nesse segundo tanque não tem sal. De novo, a gente tem um mixer nesse segundo tanque e uma saída. Né? A gente agora tem que escrever uma equação diferencial para a quantidade de sal nesse segundo tanque em função do tempo. Então a gente vai denotar a quantidade de sal no segundo tanque, no momento t, por y de t. Tá? Y de t é a quantidade de sal. A equação para esse segundo tanque é a mesma que do primeiro tanque, exceto que a concentração de entrada é substituída por x de t. Então, isso vai dar uma equação diferencial do tipo y' de t, mais o fluxo, né? R vezes y, né? Isso é igual a R vezes x de t, porque é x de t que está entrando, né? E aí o quarto exercício, que não tinha nada a ver com o problema do tanque, era um problema de circuito, né? Era para desenhar uma imagem de um circuito com uma fonte de voltagem, um resistor e um capacitor, tudo em série. A gente vai denotar I de T como sendo a corrente do circuito, e a gente vai tomar o lado positivo como sendo a direção no sentido horário. Tomando V de T como um aumento de voltagem sobre a voltagem fonte, né? Tempo T. Denotamos R como sendo a resistência do resistor, C como sendo a resistência, a capacitância do capacitor, né? Nas unidades apropriadas. E a gente tinha a equação que descrevia a variação da voltagem no tempo. A equação era R vezes dI dt mais 1 sobre C vezes I igual a dV dt. Ok?
A gente supôs que V é uma constante, ou seja, V de t é V0. E a ideia era resolver I de t com a condição inicial I0, tá? Então, a ideia a solução vai ser comumente escrita na forma de C vezes E elevado a menos t sobre tal. Era para calcular C e calcular tal. Notar que tal era medido nas mesmas unidades de t, para que a gente tivesse um expoente sem dimensão, e que o tal era chamado de tempo característica do sistema. A ideia era tentar representar o que era I vezes I de t mais tal em termos de I de t. Então, o nosso sistema era exatamente o sistema que a gente resolveu no vídeo. Então, a gente tinha o sistema aqui a gente tinha uma fonte, aqui a gente tinha um resistor e aqui a gente tinha um capacitor. Tá? E, com um desenho bem mal feito, né? Então, aqui a gente tem o resistor, isso aqui é o nosso sistema, né? Então, esse cara aqui era a fonte, esse cara aqui é o resistor e esse cara aqui é o capacitor. Tá? Quando o V ele é constante, a equação que é dada, ela se torna homogênea, né? Para V constante, essa equação vai se tornar R dI dt mais I mais 1 sobre C vezes I igual a zero, né? A zero. Isso a gente resolve por separação de variáveis. Isso é separável. Então, se a gente resolver isso, a gente vai ter que I de t é igual a algum I0 vezes E elevado a menos 1, não, menos T sobre RC. Isso pode ser escrito na forma I de t é a forma convencional, né? Igual a C vezes E elevado a menos T sobre tal. Tá? Aqui onde o C é I0, né? Que é a condição inicial. E o tal é RC, que é o tempo característico. Quando o I de t mais tal, né? I t mais tal, isso é C vezes E elevado a menos T mais tal. Né? Isso dividido por tal. O que é isso? Isso é C vezes E elevado a menos T sobre tal. Vezes E elevado a menos 1. Isso é igual a I de T sobre E. Ok? E é isso. Ok? Essa é a solução. Então é isso por hoje e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.